Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Live MEV, onde nós falamos sobre a mudança de hábitos para trazer mais saúde para a sua vida, sempre baseadas nas diretrizes da medicina de estilo de vida. Procuramos trazer uma linguagem acessível para que todos possam se beneficiar dos conteúdos. E a nossa mensagem principal é que você é o maior responsável pela sua saúde. Lembrando que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, espiritual, social e ambiental. A saúde está ao alcance de todos que se dispuserem a iniciar essa caminhada em busca do conhecimento, dos recursos que a ciência nos traz e do potencial real que temos dentro de cada um de nós, conquistando assim a liberdade de escolhas conscientes, com autonomia e assertividade. Você que está nos ouvindo já deve estar nesse caminho da busca por uma vida mais plena e saudável. Então, convidamos você para ser o quarto integrante da equipe da Live MEV, junto comigo, que sou a Jaqueline Pegorini, e com as minhas parceiras, a Samantha Bambati e a Paula Brandt. Lembrando que a mudança acontece a partir daquilo que está vivo em nós. O tema do nosso podcast hoje é Mudando um Hábito na Prática. Aqui nós vamos dar 2 dicas muito poderosas. Já falamos por aqui que a MEV busca tratar e prevenir as doenças e manter a saúde de uma forma sustentável. Por isso, não se trata de mudanças radicais, mas sim de introdução de hábitos comprovadamente saudáveis na sua rotina, para um estilo de vida que favoreça a saúde. Fica a pergunta: falar é fácil, mas não é bem assim. Como funciona na prática? Hoje resolvemos trazer 2 dicas poderosas para iniciar uma conversa e visão de como iniciar uma jornada de mais saúde de forma sustentável. Realmente uma mudança no estilo de vida. O ser humano evoluiu graças a uma grande adaptação do nosso sistema nervoso central, que ficou especialista em poupar energia e garantir segurança. Como? Tomando nossos hábitos automáticos e com o mínimo de necessidade de ativação de outras áreas, a não ser as estritamente necessárias para cada ação. E também como um sistema sofisticadíssimo para identificar tudo aquilo que é novo, diferente e não conhecido, para que ocorra todo um processo de análise que garanta a segurança. Ou seja, a não ser que tenhamos um foco preciso e um plano de ação e reavaliação, vamos seguir com os mesmos hábitos sempre. O bom disso é que, se eles já são favoráveis à nossa saúde, estamos no caminho. O pesquisador B.J. Fogg inicia um de seus livros sobre mudanças de hábito afirmando que mudar pode ser fácil e divertido. Coloca que existe um gap, uma lacuna dramática, segundo ele, entre o que as pessoas desejam e o que elas de fato fazem. A desconexão entre querer e fazer, na maioria das vezes, recai como culpa nas pessoas. Porém, Fogg afirma que o problema está na abordagem e não nas pessoas. Afirma que existem 3 coisas importantes a fazer: parar de se julgar, pegar as aspirações e dividi-las em microcomportamentos e aceitar os erros como descobertas e usá-los como aprendizados. Mais uma vez, é fácil falar, né? Eu acho que para começar a fazer isso, a gente precisa parar e enxergar o cenário real, né? O que está acontecendo. Eu acho que esse é o primeiro passo. E a partir de onde cada pessoa está, cada um vai descobrir o hábito que precisa mudar. Muitas vezes a gente precisa mudar vários hábitos, não só um. E esse é um outro erro, na minha opinião, né? E aí que leva a isso, tudo que ele falou de se julgar, de se culpar, e que tem a ver também com o que ele falou da questão dos microcomportamentos, que é começar devagar, que é eu faço a leitura, que é um passo de cada vez. Então, quando nós temos vários hábitos para mudar, a gente precisa pensar no que está mais próximo, o mais possível, o que a gente percebe como possível no momento. Porque o que acontece na prática, e isso nós já vimos
acho que tanto na nossa experiência pessoal, quanto com os nossos clientes, é que quando você consegue dar um passo, é muito mais fácil dar o próximo passo, né, maior. Então, isso funciona para tudo, tanto para correr uma maratona, quanto para perder peso, quanto para parar de fumar, né? Para todas as mudanças de hábito. E aí, depois que a gente descobre, então, qual vai ser esse hábito no qual a gente vai começar a trabalhar, uma técnica, não sei, eu não sei nem se chama de técnica isso, mas enfim, acho que é uma técnica, né? Um formato de abordar é usar metas SMART, né? SMART é um acrônimo, né, em inglês, para 5 palavras, né? Então, seria S de specific, específico, M de measurable, mensurável, A de attainable, achievable, né, que seria atingível, R de relevant, que seja relevante, e T de time-based, que é você colocar isso em termos de tempo, né, de execução, no caso. Então, começando pela primeira letra, que seria o específico, é importante, isso tudo funciona muito melhor quando a gente organiza isso, não só na nossa mente, mas quando a gente tem um material escrito de preferência, onde a gente coloca no papel né, o que a gente quer mudar, como, porque ajuda a gente a perceber quais os obstáculos que a gente pode ter, né? Então, sempre que você começa a pensar em cada passo ali, você vai... A amplitude do que você vai mudar, né? Então, você vai entender o que, como e por quê. Então, começando pelo primeiro aqui, pelo específico, a gente precisa definir, então, o que vai ser mudado, né? Um comportamento ou ação específica. Então, eu quero perder peso, por exemplo, não é um resultado específico, né? O que você pode falar que é específico é uma ação, né? Pode ser que a sua ação leve você a perder peso, mas perder peso não é específico. Então, o que eu vou fazer para chegar no meu objetivo, que talvez seja perder peso, né? Eu vou, por exemplo, começar uma academia ou começar uma caminhada, né? Então, vamos pegar a caminhada aqui como exemplo. Então, especificamente, eu vou fazer caminhadas, ok? E aí a gente passa para a próxima letrinha, né? Que é o M do mensurável. De quanto tempo vai ser essa caminhada? Quantas vezes por semana eu vou caminhar? Que horário do dia eu vou caminhar, né? Então, e é importante que a gente comece, mais uma vez, documentando isso, anotando, para que a gente possa ver a nossa evolução, ou até que a gente não está conseguindo evoluir. E aí analisar por que isso não está saindo de acordo com o que eu planejei, né? Então, a meta SMART serve tanto para você evoluir, né, para você mudar o plano, ajustar o plano para mais, quanto para mudar o plano, né? Esse não está funcionando. Vamos fazer um outro, vamos ver o que vai caber, o que eu vou realmente conseguir fazer. E aí entra o atingível. Quando a gente fala numa meta específica, é importante que a gente coloque uma coisa realista, que a gente vá realmente conseguir fazer. Então, se eu coloco que eu quero fazer uma caminhada, eu preciso, por exemplo, eu não tenho uma academia em casa, não tenho uma esteira, né? Eu vou colocar uma caminhada e é uma época, na minha cidade, sei lá, chove muito. E quando chover? Então, sei lá, de repente chove todos os dias, bem na hora que eu falei. Então, não vai dar. Ou, sei lá, eu tô com uma lesão no meu pé, né, uma coisa mais óbvia. Então, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou ter que mudar, né? E aí tem vários outros exemplos, mas é importante que seja possível de fazer, senão já morreu na casca, né, o planejamento. E a próxima letrinha de relevante
isso que você resolveu fazer vai te levar a chegar no objetivo inicial, né, que está te motivando a fazer, é relevante, é importante para você? Então, eu quero perder peso, e aí tem um caminho grande para chegar até aí, até o perder peso, né? Eu acho que não é só decidir por isso, né? No caso do perder peso, você tem que entender o porquê que você vai perder o peso, né? Tem que saber se é exatamente isso que você quer, saber o quanto vai custar isso, né? E aí entram vários outros fatores, mas depois que você resolveu que perder peso é importante para você, é relevante, tem um impacto, aí você vai conseguir começar essa mudança. Então, esse passo, essa meta, ela tem que ter uma importância grande para quem vai fazer. A gente só muda um hábito quando faz sentido para a gente. Então, tem que ser relevante. E a letrinha do T, de temporal, é que precisamos colocar um tempo para que seja feita aquela ação com a qual a gente está se comprometendo. Desde quando, até quando, os horários, quando eu vou começar, qual é o tempo, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada de 10 minutos para amarrar esse comprometimento. E mais uma vez eu falo, tudo que a gente documenta e que a gente olha todos os dias ajuda a fazer com que a gente fique ali no caminho, né? Então, essa meta SMART funciona para isso, para que você, primeiro que você não chegue e fale, vou começar uma dieta, quero emagrecer, vou começar uma dieta amanhã, ou vou começar a fazer mais exercício. Isso se perde no ar, né? Então, a meta SMART serve para isso, para você aterrissar, para você colocar no concreto a mudança, o plano no plano concreto. Muito interessante, né, essa abordagem, Jaque. E aí, uma outra parte desse caminho que a gente queria acrescentar aqui hoje é acrescentar o conceito de micro nesse universo smart, também trazido, né, na pesquisa do Fogg. Essa ideia de você começar pequeno é bastante interessante, né? E ele coloca com muito embasamento, muita pesquisa, que é sim a forma mais eficiente da gente fazer grandes transformações. E essa valorizar esse micro pode ser uma mudadazinha de chave que, se a gente conseguir incorporar e desde o começo já olhar dessa maneira, tem um valor bastante significativo. E então que o hábito positivo é o ponto de partida, e criar um hábito positivo micro é o caminho mesmo seguro para desenvolver qualquer outro maior. E a essência é adotar um comportamento que se deseja, como a Jaque colocou, e diminuir e descobrir a maneira que ele se encaixa naturalmente na sua vida. Então, o que já é real. E aí as características desse micro, ele coloca que preferencialmente, né, ele deveria durar menos de 30 segundos, permitir o início imediato, então essa coisa da segunda-feira, do 1º de janeiro, do início, não, é assim, hoje, né, o início imediato, então que se encaixa ali na sua circunstância realmente. E atrelar esse micro hábito a uma coisa já existente, né? Um âncora, um momento âncora que ele coloca. E isso, por exemplo, assim, escovar os dentes, né? Assim, alguma coisa que você já faça, que já esteja no seu espectro de hábito, atrelar essa coisa nova, pequena, micro, a essa âncora já existente. E para consolidar, uma terceira característica desse micro é que imediatamente após a conquista desse novo, né, introdução desse novo para o nosso sistema nervoso central, que é resistente ao novo, você fazer uma comemoração, assim, uma forma realmente de comemorar, de atestar que você conquistou aquela proposta que você se colocou. E aí essa comemoração, claro, muito individual, basta um sorriso grande, já é uma descarga ali para o nosso sistema nervoso central de que aquilo é positivo. Então, os circuitos cerebrais que se formam com as emoções, com os pensamentos, com a intenção positiva, eles são muito fortalecidos e mais integrados.
Então, é uma forma também bastante dinâmica e objetiva de fortalecer esse hábito novo no nosso sistema nervoso central. Então, vale um sorriso, vale bater palma para você mesmo, vale elevar os braços, uma dancinha, uma cançãozinha, 3 notas, o que você se propor a fazer. Mas já também, como, né, dentro da meta Smart, colocar isso realmente, não, eu vou fazer isso, sabe? Pensar nisso e até manter sistematicamente uma mesma forma de comemoração. Por que isso, então, né, de tornar micro? Aí o modelo de comportamento que o Frog traz, ele fala que qualquer tipo de comportamento, né, humano, ele depende só de 3 elementos, né, que são universais, e para que, então, qualquer comportamento aconteça, depende desses 3 elementos, a relação entre eles convergerem no mesmo momento para aquele comportamento acontecer. Então, o comportamento acontece quando a gente tem motivação, capacidade e o prompt, que ele fala prompt, né, que em inglês, acho que uma boa tradução é um gatilho, é alguma coisa que imediatamente te ligue ao comportamento. E a motivação, né, é muito falada, a gente sempre cai nessa, né? Quando eu tiver mais motivação, ou minha motivação não é boa, ou estou muito motivado para fazer isso, vou fazer com certeza. A motivação, sim, faz parte do comportamento, é o desejo, né, que nos move aquilo, mas ele coloca que a motivação é como se fosse aquele amigo muito interessante, sim, delicioso de ter, mas nada confiável. Então, quando ele está junto ali, animado, sorrindo, dando pulinhos, ligando, saltitante, nossa, nada melhor do que, né, estar junto com esse amigo. Mas quando não, né, ele pode levar tudo a perder. Então, é legal ter esse colega, esse amigo, companheiro motivação, mas não colocar todas as nossas fichas nele, né? Toda a nossa programa aí, toda a nossa meta Smart baseada na motivação maravilhosa que eu tô na segunda-feira ou no 1º de janeiro. E o outro, domingo, então, componente... Né? Domingo. E o outro componente é a nossa capacidade. Então, a capacidade é a possibilidade real, são os recursos, a familiaridade, a facilidade de acontecer aquele determinado comportamento. Então, a gente vê que a motivação e a capacidade, elas são esses 2 fatores primordiais, né? E o gatilho, então, o gatilho é o estímulo pontual daquele momento para adotar um determinado comportamento. E, bom, um exemplo bem básico desse gatilho seria, por exemplo, toca o telefone ou faz um barulhinho ali da nossa mensagem, né? É um gatilho imediato para a gente ter alguma ação, né? Então, atender o telefone ou olhar o celular, que mesmo é ao contrário, né? A gente tem que se controlar para não fazer aquela ação com aquele gatilho. São gatilhos muito imediatos, né? Que nos fazem ter uma ação. Então, esse é muito explícito, mas, na verdade, para todos os comportamentos humanos, ele identificou, né, nos estudos dele, que existe sempre um gatilho, tá? Para qualquer tipo de comportamento. Então, não existe, né, uma única solução para todos os desafios de comportamento, é claro, né? Mas, com certeza, a tão falada força de vontade não é o fator aí determinante para tudo, né? O trabalho, então, pode ser feito ajustando esses 3 componentes e achando o elemento em que a gente pode ter uma ação mais significativa. E achar a combinação ideal para aquela circunstância, para aquele comportamento, para aquele momento, principalmente. Então, quanto mais motivado a gente está para fazer qualquer tipo de comportamento, maior, claro, será a probabilidade dele acontecer. Isso não tem, né, novidade nenhuma para ninguém. Aí basta, né, observar uma mãe protegendo um filho, né? Então, não existe limite de capacidade, não existe dificuldade, né? Assim, por mais difícil, até aparentemente impossível que a situação possa parecer, a mãe vai realizar aquela ação se estiver em jogo a proteção do seu próprio filho. E o oposto, né? Quanto mais difícil um comportamento menor será a probabilidade de fazê-lo. Aí tem o exemplo, assim, poucos os escaladores vão chegar ao topo do Everest, já que é um
uma ação muito, muito difícil de ser realizada. Mas também, então, considerando que os dois caminham juntos, a gente pode pensar que um comportamento muito fácil vai depender de pouca motivação ou pouca habilidade aí para acontecer. Então, na prática é isso, né? A motivação compensa a falta de habilidade. E a falta de habilidade compensa a falta de motivação. Por isso a ideia do micro, né? Então, quanto menorzinho, quanto mais encaixado na nossa rotina a gente conseguir deixar esse novo comportamento, menos a gente vai precisar contar com a nossa amiga não tão confiável motivação. E a vantagem disso é que quando você começa pequeno, já fácil, maior probabilidade de você engajar numa frequência daquilo, né? Você aderir e repetir. Aí quando você vai repetindo esse novo comportamento, ele vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais incorporado. E aí com isso, com a própria repetição, você vai precisando menos ainda de uma motivação para mantê-lo e vai percebendo que aquilo vai crescendo de uma forma natural, né? Então, ao invés de ter que mobilizar um monte de esforço para que aquilo ocorra, basta repetir o micro para que isso vai, então, se tornando cada vez mais fácil e mais sustentado. E o terceiro aspecto lá, né, do gatilho, do estímulo, da deixa, ele é muito significativo, né, para que aquele comportamento ocorra. E ele é um bom lugar para a gente olhar, dentro desses 3 elementos dos comportamentos humanos, quando você está querendo, na verdade, abandonar um comportamento, né? Então, trabalhar e identificar exatamente qual que é o seu gatilho, qual que é o seu estímulo, sua deixa, né, para aquele tipo de comportamento, é uma porta gigantesca para você atuar na mudança daquele comportamento que você deseja alterar. Então, você remover o gatilho de um comportamento que você quer mudar pode ser a melhor maneira de que isso aconteça. Sam, eu quero falar 2 coisas aqui. Primeira, sobre o micro, né, comportamento. Que é uma estratégia muito usada para mudança de comportamento alimentar, eu, para variar falando de alimento, começar pequeno, porque quando a gente fala em perda de peso, mudança de comportamento alimentar para a saúde, que nem sempre é perda de peso, né? Vem aquela ideia de, nossa, eu não posso comer mais nada que eu gosto. E aí, o que funciona é mudar uma coisa. Então, como a gente fala muito em inclusão na medicina do estilo de vida, incluir vegetais, né, no plant-based, então pensa em que refeição você consegue incluir uma fruta, por exemplo, ou um vegetal. E começa com aquilo, só isso. Faz uma semana disso, vê se doeu. E sorria toda vez que você comer a maçã. Fala, uau, né? Uau, comi a maçã. Hoje foi. E, de preferência, começa com uma fruta que você gosta, um vegetal que você gosta, né? E aí vai dando mais um passinho. E quando você percebe, você já está lá com 5, 6, 7 porções de vegetais e acaba que cabe menos, como tem volume, tem fibra, né? As coisas, os vegetais têm essa vantagem, cabe menos outras coisas, né? Porque dá saciedade e tal. Então, é meio que natural o processo da mudança. Parece que não, né? Parece mentira, parece bobagem, mas é assim que acontece mesmo. E a outra coisa que eu queria falar é a seguinte, eu acho que eu já até falei num outro podcast que eu estou num processo de mudança de hábito, que eu, particularmente, vou trazer uma questão minha agora, que é de colocar mais exercício de cardio na minha rotina. Porque eu gosto de musculação, eu gosto de yoga, mas o cardio eu fujo. Aí eu comecei a jogar o tênis, mas tem um professor lá de plantão me esperando. E não dá para eu ter um professor todo dia, né? Então eu coloquei o HIIT na minha rotina, 15 minutos de HIIT por dia. E aí, pensando nisso, já que a gente ia fazer esse podcast hoje falando, né? Eu falei, deixa eu né, usar isso para mim.
Então, ontem eu não tinha nenhuma aula, nada previsto, era o dia de fazer o HIIT. Era assim, o único compromisso que eu tinha no dia era fazer o HIIT, né? E aí teve várias coisas que aconteceram, como sempre, na vida de todo mundo, né? Tem imprevistos. Mas, enfim, eu coloquei minha roupa de ginástica a hora que eu acordei, né? A roupa do HIIT, já estava com a roupa de ir, não tinha desculpa. Mas eu passei o dia inteiro brigando e conversando comigo, sabe? 15 minutos não vai fazer diferença, um dia a menos não vai fazer diferença. No fim das contas, eu falei, eu só vou descer, e se eu olhar para a esteira e não quiser correr, eu vou subir de volta. Aí eu olhei para a esteira e falei, eu não quero correr. Mas tudo bem, eu vou dar 3 passos na esteira. Enfim, eu fiz o bendito HIIT. Muito na sofrência. Mas aí, o que eu queria ser é assim... de vocês, na verdade, né? É assim, como é que a gente lida com isso? Qual que é essa deixa, né? Nesses momentos de briga interna, né? Então, Jaque, essa proposta dele, você falou vários pontos chaves aí que o micro combate, né? Primeiro, que talvez você não tenha afinado direitinho o seu gatilho, o seu prompt lá. Porque para você introduzir um micro hábito, é interessante que você tenha esse gatilho. Então, o exemplo base, né, dele, do livro dele, do micro hábitos, tudo, é a experiência dele, que ele se propôs a fazer 2 flexões todas as vezes que ele fizesse xixi, que ele urinasse, tá? E aí, ele, claro que em casa, isso é muito tranquilo, né? Ele vai lá no chão do banheiro dele, enfim, no quarto dele. Mas aí ele pensou todas as formas que ele ia lidar com aquilo. Então, quando ele está em algum lugar público, ele faz na parede, né? E ele foi adaptando aí. Então, é o gatilho dele, assim, ele urina, ele tem que fazer a flexão dele, que é o gatilho imediato de incluir aquilo. E ele faz isso várias vezes por dia, claro, né? Graças a Deus. Quando ele está mais hidratado, ele faz mais. E outra coisa que ele fala é de não aumentar a sua meta e a sua comemoração, a não ser que aquilo seja natural, assim, você vai comemorar todas as vezes que você fizer as 2 flexões, né? O resto é sempre bônus, o resto é sempre a mais, né? E isso que vai gerando essa confiança e essa sensação de atingido, né? E aí outra coisa dessa situação sua, ele, né, 15 minutos por dia, tudo bem, realmente parece pequeno, né, no universo de exercício cardiovascular, enfim, mas não é micro. O micro que ele coloca até como exemplo é justamente esse que você se propôs aí de brincadeira. Eu só tenho que descer até a academia. Eu desço na academia e subo. Esse é o meu. Então eu cheguei lá, eu já vou dar o puliurro, estou na academia. E sobe, né? E sobe. Esse é o seu micro. Se eu quiser fazer o HIIT, é lucro. Exato. Mas é isso mesmo. É igual quando eu vou correr, por exemplo. Tem dia que eu não tô nem um pouco afim. Falei, nossa, vou ter que subir na esteira e correr 5 quilômetros. Nossa, aí você já desiste, né? Eu faço a mesma coisa, já que o dia que eu vou correr, eu já acordo, já ponho minha roupa de corrida. E passo o dia toda pronta, porque deu um tempo, eu vou lá e corro. Só que tem dia que você fica brigando. Aí eu falei assim, não, então tá bom, não preciso correr 5. Posso caminhar, vou só caminhar. Vou fazer 10 minutos de caminhada. Aí eu falei, não, então 10 minutos de caminhada, vamos, né, Paula? Vai. E aí eu subo na esteira. Na hora que eu faço 5 minutos de caminhada, eu falei, vamos dar uma corridinha, vai, 1 quilômetro, 2 quilômetros, vai. E aí foi. E aí você vai os 5 quilômetros. Depois você passa dos 10 minutos correndo, você corre um monte. E aí, quando chega nos 5 quilômetros, eu comemoro. Eu falei isso para a Sá, no dia que a gente estava falando sobre o micro hábito. Eu falo, uhul, nossa, consegui correr os 5 quilômetros, mesmo num dia que eu não estava nem um pouco afim. E aí, a partir desse segundo que eu comemorei, se eu quisesse correr mais 1 quilômetro, daria super para correr. Eu acho que a Sá falou uma coisa aqui, porque é bem isso, né? Essa conversa interna, no fim das contas, a gente vai, porque a gente já teve a experiência e já sabe como é bom o depois, mas eu acho que a gente não está dando um bom exemplo para quem vai realmente iniciar, né? Porque é muito assustador
E eu me lembro disso quando eu comecei a correr, até os 30 anos de idade, eu nunca tinha corrido na vida. Nunca tinha corrido. E aí me falavam em correr, eu falava, gente, não, eu nunca vou correr. Eu não vou correr, não é para mim, eu não consigo, eu morro de correr. Eu vou correr atrás de uma bola, eu quase morro. Não funciona para mim. E aí eu resolvi entrar numa academia, tal. Depois que eu tive a Juju, minha primeira filha, né? E aí eu lembro que o personal falava assim, não, mas não pensa que você vai correr, só vai para esteira. Você vai fazer 30 segundos na velocidade, não está correndo, você está andando rápido, você vai fazer 30 segundos. E a gente vai fazer 2 minutos, não se preocupa. Então foi bem assim que eu comecei, com 30 segundos. Não, mas esse é o treino. Corre 30 segundos. Mas aí isso você, é um treino de corrida. Aí eu caminhava. Ele falava assim, você consegue correr mais 30? Eu falava, acho que sim. E é assim, né? É assim o treino de corrida. É assim o treino de corrida. Você define, sei lá, 10 minutos. Nesses 10 minutos, você vai caminhar 2 minutos e vai correr 30 segundos. Depois você caminha de novo 2 minutos, corre 30 segundos. Aí depois você vai aumentando o tempo de corrida. E não é correr a 12 km por hora. Era 7, eu lembro que era 7. Sim, é trotar. É velocidade baixa mesmo. Mas o começo é assim, né? É isso assim, que é importante, acho que a mensagem é essa, né? Por onde começar. A proposta é por onde começar e como começar, porque esse como faz diferença. Né? Então, como? Comemorando esses 30 segundos de vitória e de uma maneira sistemática. Por isso que é interessante essa meta SMART, da gente pensar o que exatamente cabe, como cabe, né? Fazer toda essa... Que dia, que horas, toda essa previsão de conflitos e situações internas antes. E aquele outro conceito que ele traz, que eu acho que é super valoroso, assim, tirar essa coisa de carrasco, de culpabilidade e aceitar todos os erros, descobertas, aprendizados, como essa parte do processo. Né? Então, o que exatamente eu posso tirar disso, aproveitar e aprender com essa minha experiência de hoje? O micro eu já fiz, já comemorei, né? E o resto que vem acontecer, o que eu posso comemorar? E aí isso serve sim para a questão da dieta. Então eu vou comer. É claro que também não precisa ser um micro hábito por vez, né? A gente pode propor pequenos micro hábitos para então comer uma fruta, fazer 2 agachamentos para a mulher depois que faz cada xixi, fazer 2 agachamentos. Né? Mais fácil que flexão, né? Mais fácil que a flexão. Mais higiênico também. Descer na academia ou descer no parque, onde você se propuser a fazer a sua atividade física. Colocar a corda, né? Dá 2 pulos na corda. Aliás, colocar o despertador, né, no critério sono, colocar o despertador ali para tocar na hora para você ir dormir, para você acordar. Fazer pequenos micro hábitos em cada um dos pilares aí que você quer movimentar e comemorar cada um deles. Cada um. Dormir 5 minutos mais cedo, acordar 5 minutos mais cedo, né? Coisas pequenas que não vão fazer grande diferença aparentemente, ou de esforço pelo menos, e que depois que a gente consegue, a gente percebe que é poderoso, né? Tem só uma coisa que eu queria compartilhar, é o meu momento âncora. Eu fiquei um tempo sem meditar e agora voltei a meditar. E, para mim, no início era assim, quando der tempo eu vou lá e medito. Quando der tempo eu vou lá e medito. E, às vezes, não dá tempo. Passa o dia, você fala assim, nossa, mas agora está próximo de dormir, eu não vou meditar na hora de dormir, senão vai me dar sono, eu não vou conseguir meditar. Sabe? Sempre a sabotagem ali rolando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, todo dia de manhã, eu programo o forno para esquentar meu pão. E aí, são 20 minutos. E aí, o forno chega na temperatura que está programada, ele apita, e aí começa a regredir o tempo. Aí eu falei, então vou fazer isso. São 20 minutos? Então eu vou tirar esse minuto para meditar. E aí está sendo o meu momento âncora. Então apitou lá o forno, eu sento e medito.
E aí depois eu vou tomar meu café. No dia que eu não consigo fazer por qualquer outra questão, é muito mais difícil para mim meditar. Arrumar um tempo, um horário no dia para meditar. A meditação não é a mesma. Que legal. Esse gatilho é um aspecto bem legal de olhar. E é por isso, na verdade, que todos esses alertas mesmo, né, e os aplicativos, eles funcionam bastante com esses lembretes, que faz diferença realmente. E pode ser dessa natureza ou pode ser alguma coisa da sua rotina mesmo, né, como a Paula colocou aí. Se imaginar exatamente ao que eu posso atrelar, o que eu já faço, o que já acontece independente, né, não relacionado ao meu comportamento, que eu posso, então, atrelar esse comportamento. E aí, só ia te perguntar em relação ao gatilho, o ritual que a gente faz, ele serve como um ritual para meditar, né? Então você escolhe um lugar, né? Se você quiser colocar um cheirinho, tanana. Esse ritual, ele serve como um gatilho? Ele vai virando um hábito ali, e aí vira um gatilho? Sim, né, Paulinha? Mas se ele tiver como se manifestar para você, essa que é a consideração. Depois, se você coloca isso na sua passagem, né? Tem até ele também coloca ali no livro que assim tem uma almofada de meditação e não está num cantinho, está na passagem, tá no lugar estratégico ali que ele tem que passar por ele. Então aí ele pode sim se tornar. No quesito meditação especificamente, eu acho que todo esse ritual anterior, ele dá para o sistema nervoso central comandos exatos do que vai acontecer, né? E aí também, voltando naquela teoria que a Jaque citou no começo, que você, né, Paulinha, falou no começo, de que o sistema nervoso central, ele é projetado para isso, né? Para a gente fazer as coisas que são conhecidas, que são... Então, é muito amigável a gente ter essa rotina, facilita a energia e entrar logo pro processo que você quer. Então, é isso que eu estou falando. Então, tem como a gente criar um gatilho, né? Sim. Tem como você pensar. Esse ritual, por exemplo, exatamente para isso, para avisar o cérebro, ó, tá na hora, agora vai ser o momento que você vai meditar. Né? A higiene do sono é isso também, né? Você dá sinais claros para o seu corpo que é hora que ele vai receber o momento de reparação, né, e de descanso realmente. Ou seja, não é tão difícil assim, né, gente, mudar um hábito, né? Aí é legal esse conceito que pode ser divertido e comemorado a cada passinho. Isso é muito interessante. Em vez de pensar no penoso, pensar no muito fácil, que você vai comemorar fácil e que vai sim resultar em grandes progressos e colocar o naviozão para se mover, né? Muito bom. Então, para finalizar, acho que de tudo que a gente falou aqui, deu para chegar à conclusão de que é possível mudar um hábito, que pode não ser tão difícil assim, pode inclusive ser divertido, né? Se você tiver algum exemplo aí de alguma coisa que você tenha mudado, ou que você queira mudar, né, e queira falar a respeito, manda aqui para a gente. E se você gostou, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações, desse papo nosso, e continue seguindo a gente por aqui, no Instagram e no YouTube. Obrigada. Obrigada, até breve. Obrigada.